Olá, uma honra estar aqui. Obrigada, Gabi, Eliana e todo mundo que está aqui presente. Quando eu lembro da igreja do Padre Ticão, com as aulas, e eu vejo vocês aqui, dá uma arrepiadinha, assim, de ver que ele está aqui, ele está forte, está só crescendo. É uma honra estar aqui, dividir esse momento com vocês, para celebrar o lançamento desse livro que em cada página carrega conhecimento, política e ética. Psicoativos Invisíveis, da etnobotânica e professora Eliana Rodrigues. E esse lançamento integra o primeiro simpósio popular de cannabis sativa, que é parte do PopCan, que integra os saberes populares, especialmente no contexto do SUS, territórios e as lutas. Então, uma articulação entre a Unifesp, a Movrecan e o Cannabinal. E aqui temos mais do que o lançamento de um livro, é um chamado, mas também uma restituição, que veio de tantos anos de experiência da professora Eliana, mais de 7 de convivência com os ribeirinhos, os quilombolas, os povos indígenas, mais de 20 anos de pesquisa em etnobotânica e outros conhecimentos, para trazer esse mergulho profundo. E o interessante é que a professora, ela não escreve sobre os povos, ela escreve com os povos. Ela escreve do diário e da jornada, da visão dela, mas por meio do olhar deles. Ela observa eles executando e ela compila esses ensinamentos. E até uma menção do professor Carneiro, que é interessante como ela junta esses conhecimentos mais tradicionais com dos povos originários, os quilombolas, com essa medicina que a gente pratica hoje. Então, medicina tradicional e medicina popular juntos aqui. E o Siddhartha, ele menciona esse livro como uma porta e uma ligação com a expansão da consciência. O primeiro passo é sempre a gente saber, né? Saber que existe. E aí a gente aprofunda para a gente poder espalhar para outras pessoas. E a gente viu aqui que está invisível. Mas por que é invisível? Acho que aqui vale uma referência de que enquanto a gente importa incensos e terapias, a gente está aqui ignorando um bioma e uma riqueza que estão do nosso lado. E com mais de 200 compostos vindo de plantas e até de animais, a gente vê que aqui, como diz ali, não é escassez. O desafio aqui não é escassez, mas é silenciamento. E no silenciamento, enquanto a gente não está sabendo, está ok. A partir do momento que está ali, a gente vira testemunha. Mas se a gente não faz nada, a gente vira parte do problema. Então, fico feliz que vocês estejam aqui. Porque ninguém quer ser cúmplice da pior doença do planeta, que é a ignorância. A gente tem que fazer parte da solução. Então, esse livro denuncia, tem uma denúncia, mas também traz uma ciência feita com os povos, uma etnobotânica que não só desenvolve o saber, mas também protege os territórios, e uma medicina que escuta a floresta, não só os laboratórios. E eu tenho a honra de dividir essa mesa com duas mulheres de muito respeito, de muita inspiração. Uma é a professora Eliana, etnobotânica, professora titular da Unifesp, que dedicou anos da sua vida, mais de 2 décadas, escutando de perto a população ribeirinha, os povos indígenas e os quilombolas. Com cerca de 70 publicações científicas, ela traz esse livro como esse gesto de restituição. E traz o destaque na riqueza e na diversidade. Jera Guarani,
liderança da aldeia Calipete, na terra indígena Tenondé Porã, pedagoga, formada pela USP, agente ambiental, escritora de livros. Ela trabalha na recuperação de sementes tradicionais da floresta, trazendo reflexões profundas sobre saúde, o território e o papel político da mulher indígena. E como escreveu Emerson Pataxó no prefácio, a floresta é um território dos saberes. E esse livro é a chave. É uma chave para acessar enquanto eles ainda não são invisíveis. Porque já já pode ser que eles se tornem definitivamente invisíveis, e é essa luta que a gente está aqui. Então, professora Eliana, conta para a gente como que nasceu. Vamos lá, Gerá? Obrigada. Maravilhoso. Deixa eu sentar mais pertinho aqui. Muito importante escutar de você, não só a sua inspiração lá atrás, e uma mais recente até de um colega, né, da medicina, que te inspirou a se fortalecer e colocar tudo isso para fora. E também os insights que você teve, que você nem percebeu no começo que teria. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. Alô. Então, em primeiro lugar, olha, é uma alegria muito grande. Eu acho que esse livro ele é o resultado aí de 35 anos de trabalho de campo. Conheço a Gerá uns 15 anos, né? Eu tenho muitas inquietações. E aí eu resolvi colocar algumas delas aqui, que estão no livro, sem dar muito spoiler, né? Porque eu sei dar bastante. Mas a primeira inquietação é assim, quem que dá nome para o povo indígena? Né? O Caiapó se autodenomina Caiapó, Gerá? Acho que não, né? Talvez não. Não, então... Quem que tem que... Não, e aí você vai falar, tá? Eu só vou falar bem rapidinho e quem vai falar mesmo é você. Assim, quem que dá um nome para os povos indígenas? Não é o indígena. É claro, ele se dá também... Mas a gente reconhece e conhece o nome pelo nome que o não indígena dá. Por exemplo, os Craô não se chamam Craô. A gente conhece eles como Craô, mas eles se autodenominam Mancreré. Então, aí já começa uma inquietação. Outra inquietação, por que a gente chama a medicina do indígena ou do quilombola de medicina? Medicina é um termo europeu. E na medicina desse termo europeu, que é a medicina, a nossa biomedicina, não tem a questão espiritual. Será que a gente devia chamar a nossa medicina de medicina? Não sei. Você que vai responder. Eu estou levantando a bola, você vai responder. Uma outra inquietação que realmente essa aí não tem nem óleo de cannabis que faz a gente dormir, é as pessoas falando que CBD não é um psicoativo, né? Que feio, né? Isso é feio, porque, na verdade, a planta inteira é psicoativa. E dizer que... E por quê? Porque isso é uma tentativa cruel de dizer que psicoativo é sinônimo de alucinógeno, que também não é. Então, com isso, você demoniza o THC, santifica o CBD. As pessoas que sabem que podem e devem usar a planta se escondem atrás do CBD, como a gente já viu hoje de manhã. Então, essa era uma outra coisa que também me inquietava, né? E, por fim, já quase chegando no final, para passar a palavra só para Gerá mesmo, a quarta inquietação, que não tem só essas, tá? Essas são as que eu consegui lembrar aqui, agora que eu anotei no papel. Mas, assim, uma muito forte é a profanotização do sagrado, né? Quer dizer, você vai na floresta, você traz as bebidas que estão lá usadas no contexto ritual para um contexto urbano, dentro de uma coisa que se chama turismo xamânico, né? Então, existem xamãs urbanos que se autodenominam xamãs, mas, na verdade, eles estão sequestrando um termo e um papel do sagrado, né? E aqui,
nesse contexto urbano, é o capital. Né? Então, esse suposto xamã, ele não vai tratar a pessoa como um membro da sua comunidade, como um igual. Ele vai tratar como um cliente. Né? Então, vamos usar aqui a sananga, junto com o negócio do sapo, e a cannabis, e a ayahuasca. Vamos misturar tudo. Vamos mesmo. Né? Aí depois acontece um problema de saúde, aí o problema é a ayahuasca. Né? Não, o problema é a pessoa que não sabe usar, né? Porque descontextualizou, sequestrou papéis, sequestrou rituais, sequestrou as bebidas, os elementos da natureza. Porque a gente sabe, né? Amazônia, xamã, são termos que, medicina tradicional, sagrado, são termos que pegam, né? Do ponto de vista do capital. Né? Então, isso é uma coisa também. E, para finalizar, as inquietações têm um estranhamento, que é o seguinte, eu não sei, eu imagino que todos aqui saibam, né, que nós somos o primeiro país no mundo em número de plantas. Né? Nós somos o primeiro. Não só plantas, mas também populações tradicionais. Né? E, no entanto, a gente tem apenas 4 fitoterápicos com plantas nativas do Brasil, né, dos 12 que são aprovados pelo SUS. É uma pena, né? É um desperdício. Então, a gente está sentado em cima de centenas de substâncias medicinais, muitas delas psicoativas, ou seja, que estimulam, né, rebaixam ou alteram a percepção da atividade da mente, que não é... Né? Enfim, e o que nós estamos fazendo com elas? Por que a gente está invisibilizando elas? Aí tem toda uma questão, né? Que eu não vou entrar, lógico, aqui. Mas, então, nesse livro, para finalizar e passar a palavra para Gerard, a ideia é dizer, olha, eles são invisíveis. Nós temos aí um monte de psilocibinas, mescalinas, DMTs, e a gente só fica falando nisso, né? Importando do México, como se nós não tivéssemos nada. A gente tem o tira-capeta, né? O cigarro tira a capeta, a gente tem várias caprancorriré-ro, dos macroré, e a gente é até meio cerceado de estudar. Por quê? Porque somos professores de universidade pública. Né? Então, acho que era um pouco isso. Então, os próximos capítulos são para falar sobre essas coisas. Olha, trabalhamos no bioma Mata Atlântica, na Amazônia, Cerrado, Pantanal, com várias comunidades, e está aqui, ó. E aí? E o capítulo final, que é o mais legal, eu não vou dar spoiler. Só um pouquinho. Não, eu vou trazer a Gerard. Mas antes, só fazer um gancho aqui. Como é interessante essa tentativa de colocar na realidade da medicina algo que, primeiro, tem muita espiritualidade envolvido. Tem muito olhar o contexto de quem está sendo cuidado. E num outro extremo, que é o que a gente acha normal, entre aspas, o que a gente aprende na faculdade, e até o que a Renata falou, que está chegando prescrição para ela carimbada com 5 gotas. 5 gotas. Então, assim, não só descontextualista, mas assim, prostitui completamente da onde viemos em termos de saberes e como cuidar. Então, Gerard, muito prazer estar aqui com você. A gente queria escutar um pouco dessa sua jornada, principalmente conexão com seus saberes. Você tem um impacto muito grande em várias áreas, mas ser uma mulher, ter 2 mulheres aqui com tanto conhecimento, 3, tudo bem, mas estou aqui de mediação, gente, que é muita honra. E assim, eu tô emocionada. Eu estou aqui sentindo o padre. Eu falei para a Gabi, não fala muito que eu vou chorar. Ver de onde a gente estava, né, ensinando no porão de uma igreja em Ermelino Matarazzo. E ver vocês todos aqui nesse galpão enorme. Gente, quer dizer que a gente está indo para o caminho certo. Então, muito obrigada por todos e Gerard, compartilha com a gente um pouco da sua jornada. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Nhandekaru de mesa. Primeiro, Raivete, pelo convite. Raivete, obrigada novamente. E como apresentada, me chamo Gerard.
me apresento por aí como Jirá Guarani, porque quando falo Jirá Potumini, os Juruá, os não Guarani trava no T, que tem o mesmo, a pronúncia, o nome da minha aldeia, que é Calipetu. E aí então me chamo Jirá Guarani. E aí tem um nome também em português, que é como um apelido, que é Giselda Pires de Lima. E aí então acho que numa situação verdadeira, eu estou aqui hoje, mas numa situação com uma alegria também, mas com interesses pessoais, não nego. Mas acho que a primeira situação é estar aqui de apoio para a Eliana, assim, no sentido de respeito e dessa consciência também, né, de como se relaciona com as plantas, com a raiz, com a folha, com seus significados, né, nessas diversidades culturais indígenas e não indígenas, né, dos povos tradicionais, quando se trata do povo quilombola, por exemplo. E aí, então, feliz de estar aqui. E aí o interesse pessoal que eu falei então, hoje, principalmente na minha vida de Guarani, de alguém que mora numa terra indígena aqui próximo de vocês, que não precisa pegar barco e ficar 7 horas, 7 dias num barco, ou pegar avião grande, depois pequeno, para chegar num outro mundo. E que apenas daqui até o meu mundo de aldeia Guarani, de uma terra indígena, aqui na capital de São Paulo, dá 2 horas, mas que daqui até lá, nesse tempo, você vai encontrar pessoas que não falam português, pessoas que não querem estar dentro de um shopping, pessoas que não estão nem aí para essas coisas que muita gente já dá valor e acha que é o que tem que tomar, o que tem que vestir, o que tem que apresentar para as pessoas numa situação de que tenho isso para se sentir bem, né? E aí então tem muita gente nesse estado de apenas ser todos os dias. E aí então venho desse mundo, desse lugar do qual tenho muito orgulho mesmo de fazer parte. E quando o bicho pega em várias situações, eu sempre penso muito assim, não, é esse povo, eu estou no meio desse povo, assim, de uma galera que muitos não sabem nem escrever o nome no português, não são letrados, nesse mundo mais forte ainda, hoje ainda que já tenha provas concretas de que a educação escolar não está com nada no nosso país, muita coisa errada ainda, mas que ainda tem muito forte nessa coisa, que tem que ir para a escola para ser alguém na vida. E mesmo assim, tem um monte de gente na aldeia lá que é muito, muito, sim, alguém na vida, mesmo sem saber ler e escrever. Enfim, e aí então, nesse momento, nesse mundo, nessa realidade, hoje, tudo que fala sobre semente, vai ter batata, vai ter milho, vai ter cannabis, pomada, não sei o que, eu quero ir, vamos. Vai ter conversas, situações que vai tratar disso, assim, me interessa muito, porque então, como resumidamente falando, hoje sendo liderança, mãe, esposa, tia-avó e agricultora, agente ambiental, tentando fazer um pouquinho de cada coisa, também sou uma pessoa hoje que posso falar que há quase 7 anos atrás, eu e os meus amigos, amigas de trabalho político interno, já numa transformação onde a gente disse não à figura de cacique, não para a pessoa, mas para o contexto, que é homem, é o que manda em todo mundo, é o que vai decidir por todo mundo. Já nessa transformação, a gente buscou uma alternativa para tratar os Guarani, que também estavam com um problema agudo de uso abusivo da pior droga do mundo para nós indígenas, pelo menos para nós de fato, é a bebida alcoólica, porque você pode comprar muito facilmente, você também pode comercializar muito facilmente. E aí é um problema que também tem o seu lado super bom, porque quando você toma, cheira, fuma, qualquer coisa que vai te deixar cego, sem escuta, sem visão, sem sentimento, dentro de algo que você está vivendo que é ruim, assim, como a miséria,
para o povo indígena, sem território, sem ter o que caçar, sem ter o que comer, sem ter aonde pegar remédio que vai te tratar de doenças, é muito da hora você usar qualquer coisa que te deixa alienado ou apagado disso tudo. Se você não vê, não escuta, não sente, então é da hora. Tipo, eu vou tomar isso aqui porque tomando isso eu não sinto mais nada disso. Não sinto, não vou saber que vou acordar e não tem nada para dar para os meus filhos. E aí então o povo indígena inicia também uma trajetória de ter um histórico hoje muito forte com a bebida alcoólica, né? E aí então a gente começou a buscar alternativas para cuidar dessas pessoas. E aí eu não sou Tchediarui, que no caso seria uma xamã, e a gente buscou a ayahuasca, que é uma planta muito sagrada para muitos povos, e que se já foi do povo Guarani, eu não sei, mas o que a gente sabia é que era uma planta que te levava em contato com a sua essência. E aí a gente, em conversa com outros líderes, a gente pensou, reuniões não está resolvendo, levar para outras aldeias mais distantes não está resolvendo, porque é uma consequência. Esse problema social aqui, comunitário, é uma consequência de ter ficado sem terra por muito tempo. Hoje a gente tem uma terra enorme, mas agora a gente tem essa consequência de um problema que começou lá no passado, numa terra pequena. E aí o CAPS, que tem esse tratamento padrão, que trata pessoas como objetos, como mais um, é só mais um, que trata de qualquer jeito, que não tem acolhimento, não tem respeito, não tem carinho, não tem sentimento humano, é só mais um, e é para fazer o negócio rodar. Pelo menos na minha região funciona assim. E também não resolve nada. E aí então a gente buscou essa alternativa de buscar, afirmou uma decisão de buscar outras alternativas naturais que tivesse esse sagrado assim. E aí, enfim, então sou uma pessoa também parecida com algumas pessoas que estão aqui, de ter buscado algo que não é nosso, a gente não conhece, então existe o preconceito, existe os problemas, existe a resistência, tem a resistência dos pajé, das Tchediarui, mas que do jeito que está não vai dar também, porque jovens estão morrendo de coma alcoólica, assassinato, feminicídio, suicídio, tudo isso nessa terra indígena do qual eu vim hoje. E aí, então, hoje eu posso dizer também que a gente tem resultados muito positivos, assim, em relação a essa situação hoje. Muitos Guarani que se curaram, que está fortalecido no sagrado Guarani, assim, na questão da crença de respeitar, além de acreditar, respeitar, que não somos superiores à natureza nesse planeta, e que tudo que está na natureza tem um ser guardião, que é os Ijá. E por isso que é tão problemático o mundo indígena dar nome para aquilo que não sabe de qualquer jeito, ou porque tem que sair classificando tudo. E por isso que dá super ruim um monte de não indígena fazer uso da bebida da ayahuasca, por exemplo, ou da maconha, e achar que é xamânico, ou é xamã, assim. Mas aí então não é para curar ninguém, de fato é só pelo capital mesmo, assim, né? De alguém que toma essas medicinas e depois senta lá até na minha própria aldeia, assim. Vou olhar vocês aqui. E aí então a gente está nessa experiência de 7 anos, não é todos, não pode generalizar, mas nesse campo eu diria que a maioria está assim. E que não sabe o que fazer muitas vezes, e que a gente já ouviu muitas histórias de não indígena tomar ayahuasca e começa a ter o seu processo, daí o cara que estava pagando de xamã, assim, pula o portão e vai embora, assim, abandona todo mundo. Enfim, então a gente tem essa realidade hoje, mas os povos tradicionais de fato sempre tiveram, né, esse contato,
essa cultura, né, de elevação mental, espiritual, corporal, como hoje à noite mesmo, eu estava sentindo o meu corpo levitar, assim. E aí eu acho que todos também, eu estou aqui mais pela Eliane, eu tenho que dar mais espaço para ela, mas para terminar, eu diria que eu acho que como aqui eu estava ouvindo, né? Teve uma época no planeta que muita gente estava usando muito livremente, muito naturalmente a maconha, né? E muitas outras folhas, raízes, cascas que te eleva mentalmente. E aí quando você se deixa levar para esses mundos onde você acredita que você não é superior a nada, você naturalmente fica mais generoso, mais tranquilo, menos doente, assim. E aí, se você está mais tranquilo e não está doente, você tem mais capacidade de cuidar de outros. E aí, então, acho que não é, de fato, interesse de nenhum governo, de nenhum país, apoiar de forma segura e eficiente esses movimentos, porque os nossos governos, os governos dos países não querem que as pessoas fiquem calmas, não querem que as pessoas fiquem generosas de verdade e que assim que possam se unir e que vai respeitar a natureza, por exemplo. E aí, então, entre parênteses, se eu fosse do governo ou tivesse esse poder, ia liberar geral a maconha, porque de fato as pessoas iam ficar mais calmas, mais tranquilas, seriam mais generosos e assim saberiam respeitar e lutariam mais pelo restinho da natureza que a gente tem. Mas é claro mas é claro que tudo isso seria então de forma responsável. E eu já fui tentada várias vezes para fazer rapé ancestral para vender. Vamos fazer medicina aqui para vender. Se vem do povo guarani, então, nossa, venderia igual água. Não, tudo que é sagrado, a situação é para a gente guarani não vender. Porque quando você vende algo sagrado, já está tudo errado. Você vai ficar doente. E se você está doente, você não vai cuidar de ninguém. Para a gente, esse é o coração da história toda, né? Enfim, mas é isso. A minha cultura guarani-mbuá resistente está aqui na capital de São Paulo. Todo mundo está convidado a conhecer. É claro também, como tudo que está sendo falado aqui hoje tem que ser organizado de forma responsável, porque os jurados são muitos também, então a gente recebe muitas visitas, mas organizado assim. E que a gente possa, então, com essas folhas, raízes, cascas, sementes, que cada um aqui a gente possa ser tocado por isso e que a gente possa ser achado por eles de novo, porque somos filhos deles também. Somos filhos da natureza também, porque somos parte dele, né? E aí eu vivo esse momento de muito feliz. Estou muito feliz de tudo que eu estou vendo e vivenciando, principalmente com pessoas do meu povo mesmo, mas de pessoas às vezes que não é do meu povo e que tinham um problema agudo de bebida alcoólica, mas que parou lá na aldeia, tomou uma vez ou duas vezes a medicina, o moaim, essa planta cipó e folha, e aí depois de 12 anos de beber muito, agora está bem, não quer mais beber e está feliz. E aí então às vezes é isso, essas plantas, raiz, tudo que é mais natural, assim, você não precisa tomar a vida inteira, você não precisa usar a vida inteira, basta você ter alguns cuidados, como uma dieta antecipada e depois continuar essa dieta e que ela vai te curar, assim. Não é uma coisa para você ficar o tempo inteiro, né? Mas enfim, vamos torcer para que os governos então dos países possam enxergar isso e ajudar a gente, ajudar todo mundo a viabilizar isso de forma de fato mais coerente, assim, possível para todo mundo, para os povos indígenas e para os povos da periferia também, como a maioria
dos povos da periferia, filhos de muitas mães chorando, não tem condições de comprar um óleo de R$ 90, porque esse dinheiro também vai fazer muita falta. E aí, então, a gente tem todas essas encrencas aí no caminho, que a gente precisa pensar junto, como a gente resolve isso, né? Enfim, Haveté. Não, só falar uma coisa aqui, ó. Vamos bater palma. Acho que pegando uma carona, então, e viva as plantas que eliminam o ego, né? Acho que no fundo é isso, né? Eu acho que isso é uma das questões mais poderosas. Eu comecei a estudar psicodélicos alguns anos atrás e a coisa que mais me chamou a atenção é dissolução do ego. Falei, oi? Como assim? Todas essas camadas, essa com a guarda alta, e a gente tá já tanta poada que você já tá assim, ó. E aí você vai tirando a camadinha do trauma, a camadinha do julgamento, da experiência, do machucado. E aí você tira não sei se é culturalmente eu posso, tira o kimoninho, desculpa se não for certo culturalmente, mas fica despida, e ali só tem o seu eu autêntico. Esse negócio é muito poderoso, jamais achei na vida que a gente ia ter ferramentas tão impactantes, que aí é a cura da alma, né? E não vai estar na farmácia. Essa é muito perigosa, imagina. Quantas mortes causaram? Muitas zero, a maioria zero. Então, acho que esse é um ponto impactante. E queria, Gerard, trazer uma referência até do que a Eliana estava falando e um pouco do que você estava falando, que está chamando do nome errado. Falar que é medicina, agora pensando, falar medicina da floresta não faz mais sentido, né? Porque realmente é totalmente diferente a forma com que é usada. E aí o resultado é diferente. Sei que as pessoas consagram a ayahuasca. E você vê quem consagra a ayahuasca, quem tem a Santa Maria como prática, você vai passar a cannabis para a pessoa fumar, o cigarro, eles consagram o cigarro também de cannabis, e eles colocam a intenção ali. Já é totalmente parte, diferente do que a gente está falando, você está honrando, você está colocando uma energia de gratidão ali, pronto, já mudou o resultado final. A gente jamais faria isso na medicina. E o que faz quando você está consagrando, e aquilo ali, eles sabem o quanto que é uma planta de poder, estavam, né, povos originários, quilombolas, ribeirinhos, eles sabem aquilo ali que é uma planta de poder. Então, aquilo ali, eles trazem também uma consciência do que aquilo reflete no seu corpo. Que normalmente você toma medicina, você não fica se olhando se o negócio funcionou ou não funcionou. 30 gotas de dipirona e vida que segue. Aí resolve? Não resolve, é uma ótima enxugação de gelo. Então, gratidão em geral por esse gancho que complementou muito bem o que ele falou. Agora eu vou trazer também nesse tópico da consciência, reforçar que a gente não precisa ser médico para salvar vidas. A gente só precisa ser um ser humano bem disposto. Não precisa ser super disposto também, não. É só um pouquinho disposto. Então, só queria trazer aqui uma atenção para o que vocês aprenderem aqui no dia de hoje, para tentar grudar isso na sua cabeça, para depois você espalhar para as outras pessoas. Que essa é uma grande importância. E lembrar que o curso que Gabi e Eliana coordenam, que é o curso, né, também promovido pela Movrecam, com apoio do Canabinal, Unifesp, é o maior curso do mundo de cannabis. São mais de 95 mil inscritos até hoje, certo? Então, não tem nenhum outro. A gente nunca ganha nada bom, né? É sempre, ó, o país que mais consome Rivotril do mundo. Uma merda, né? Somos o que mais consome Rivotril, somos o que tem mais ansiosos, somos o quinto em depressão, tudo ruim. E olha que bênção, um orgulho da gente falar que a gente tem o maior curso de cannabis e que tem mulheres tão inspiradoras que estão liderando isso. E aí, Gera? Eu tenho uma também. Claro.
Eu vou fazer a primeira. Não, eu queria que você contasse. A gente tem que aproveitar a sua presença para ouvir você, né? Você tem uma questão com sementes aí. Conta um pouco para a gente essa sua experiência. O que é isso, né? Como eu disse na primeira fala, venho de um território. Tentei falar, na verdade, que por muito tempo ficamos em 2 aldeias muito pequenas. E por muito tempo a gente perdeu o espaço de cultivo de comida guarani, de milho, feijão e todas as outras variedades de alimento tradicional. E aí a gente aprendeu a comer a comida que vem de fora. Tem o que vem de fora, que não faz nada do que a gente necessita e que a gente tinha com o que era plantado na aldeia. Então, a comida guarani parte também do princípio de ser sagrado. Não é qualquer coisa, não é apenas comer. Você tem que se concentrar, tem que aprender o que plantar com o que, tem a questão da lua. E aí, os alimentos para o povo guarani, para o meu povo, para os Nhandeiva, né, no caso, como a gente se classifica, Nhandeiva. A gente tem que ter esses alimentos como base, sem a parte animal. E aí o que dá subsídio para isso, no caso, é o milho para a gente, para o povo Nhandeiva. E aí, então, o milho você pode estocar e você pode ter pelo ano inteiro, mesmo na época não de colheita, né? Porque você pode fazer sopa, canjica, quirela, pãozinho, que tem os nomes na língua indígena também. E aí a gente ficou por muito tempo sem isso. Entra a comida de Juruá, que é processado, que não é natural, é tudo embranquecido. O arroz, que não é dessa cor, né, naturalmente, mas chega branquinho assim, e várias outras comidas. E aí, então, isso traz, além de doenças como pressão alta, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, a gente relaciona tudo isso com a comida também, em alguns casos na aldeia. Como hoje, por exemplo. Antes a gente não tinha terra, muitas vezes a gente ficou em situações que não tinha que comer, mas hoje a gente tem terra. Mas temos pessoas também, como a questão do uso da bebida alcoólica, com essas consequências, né, da depressão, da ansiedade, que vem também pelo que você está comendo como comida, assim, né, como alimento. E aí, então, quando a gente vai para a questão da luta pela demarcação do território, a gente também tem isso forte já. Não vamos continuar sendo essas pessoas com a natureza, da natureza, respeitar, proteger, se a gente continuar comendo essa comida que deixa a gente doente e que deixa fraquinho, assim, de mente. E para viver no mato, para você saber cuidar do mato, tem que ser muito inteligente também. E a inteligência, assim, das pessoas mais velhas, que, como eu disse, não sabem escrever em português nem em guarani, que não são letrados, é absolutamente profunda, assim, tudo. É científico, é tecnológico também, como o Lucas, meu marido que está aqui, falou para o Jurá na nossa casa de reza, né, que tem a cobertura de sapé, assim, que é tão sofisticado, né, que a fumaça sai, mas a água da chuva não entra, assim, e é apenas sapé, assim. E aí, de repente, você tem um guarani que cura uma doença que na medicina de não indígena não cura de verdade, faz uma cirurgia, mas que não cicatriza mais, porque ali a carne é grande, assim, é espessa ou grossa, não sei. E aí um guarani que faz um tantinho assim de remédio, e aí fala, isso aqui ela vai tomar, com o restinho ela lava o ferimento. E a pessoa já queria se tirar a própria vida porque não aguentava mais, assim, estava dolorido. E ela era uma pessoa muito forte, assim, de mente também. E ela falou, não, eu estou decidida. Eu falei, pode esperar um pouquinho, me dá 3 dias, assim, eu vou procurar na aldeia para ver se alguém sabe fazer remédio.
E aí um Guarani mais velho falou para mim, me deu essa orientação e falou, vou fazer só para ela, porque você está dizendo que é uma pessoa boa. Mas se você juntar amanhã um monte de Juruá no meu quintal, eu não vou fazer. E quando eles souberem que eu sei fazer esse remédio, eles vão querer tirar isso de mim e podem até me matar. Eu não vou fazer isso. Daí eu prometi para ele que eu não contaria para mais ninguém, que era para ajudar essa pessoa. E essa pessoa se curou de uma noite inteira para o dia seguinte, às 10 horas da manhã, assim, como se nunca tivesse tido essa doença. E eu presenciei isso, né? Enfim, daí então para manter isso, para continuar com essa sabedoria, a gente tem que voltar a comer comida guarani, semente guarani, milho guarani, feijão guarani, abóbora guarani. Não dá para continuar assim com Coca-Cola, com macarronada, com comida ultraprocessada, porque vai deixando a gente bem devagar assim na mente. Na aldeia, pelo menos, é bem assim. E aí então a gente começa a buscar, depois da demarcação, a gente começa a buscar sementes em outras aldeias, em outros estados que permaneceram com o resguardo dessas sementes, porque tinha territórios maiores, né? E a maior parte da onde a gente conseguiu trazer foi do Rio Grande do Sul e do Paraná, que tem muitas aldeias guarani. Aldeias do meu povo tem lá, um no Pará, depois do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais de 300 aldeias guarani. E no Rio Grande do Sul a gente foi muito presenteado com muitas sementes, milhos vermelho, preto, mesclado, meio cor de ferrugem, assim, que chamava titoé. E aí a gente hoje tem a Calipetê, que tem 10 anos, que hoje se tornou um banco de alimento. Mas é diferente, não temos uma casinha com várias vidros com várias sementes ou pendurados, sabe? A gente faz na prática, assim. A gente planta, colhe um monte, deixa secar e vai distribuindo, assim. Não temos uma casa, assim, né? E aí, então, a gente já distribui para muitas aldeias guarani, já retornamos para alguns lugares que a gente pegou. E, de fato, os guarani estão ficando mais fortes de novo, comendo essas sementes. E aí, na aldeia Calipetê, a gente tem algumas leis marciais, assim como é proibido tomar refrigerante. Absolutamente. E às vezes a gente parece muito autoritário, assim. Parece. Mas a gente coloca tudo isso. Não, isso deixa a gente fraco da mente e do corpo, não alimenta o corpo direito, não fortalece o espírito. E se alguém morre de uma doença que a gente não conhece, vai para esse lado de traduzir como feitiçaria. E aí o meu povo também é humano, então temos várias questões também de humanos. Enfim, a gente tenta cuidar um pouco de tudo isso. E aí a gente teve uma época que tivemos mais de 60 tipos de batata doce. Hoje a gente tem um pouco mais de 31, 32 talvez, porque é uma área de eucalipto, secou muita terra e a gente não conseguiu não conseguiu cuidar de tudo, porque era muita coisa para manter ali, né? Porque a gente então trabalha com mulheres, com jovens, com recuperação de áreas degradadas, a busca pelas sementes, daí tem essa questão da bebida alcoólica, tem essas questões de outras doenças também, que como o Marcos falou aqui, não é só oferecer uma planta ou uma folha, uma raiz e que dizer ok, assim, tem todo um outro lado que você tem que trabalhar, né, do acolhimento, da conversa, do amor, como o Jiroá fala, assim, de fazer as pessoas terem força interna. Então tudo isso requer muito trabalho também, mas a gente tá com muita comidinha lá, muita comidinha bonita, colorida, de tamanhos diferentes e que está fortalecendo o corpo guarani, o espírito guarani e aí a inteligência também. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Gera, Eliana. E espalhem essa palavra. Ótima tarde.